Nós iniciamos nesta manhã uma nova série de mensagens que tem como objetivo refletir no conhecido Sermão do Monte, também chamado das Bem-aventuranças. Esse discurso de Jesus é uma das mensagens mais conhecidas da Bíblia. Desde o início do cristianismo, estas palavras, este sermão tem causado um impacto, tem mexido com o coração de todo leitor atento das Escrituras. Pois Jesus nele define a prática do chamado mais que feliz, o bem-aventurado, contrariando a nossa interpretação, contrariando a nossa expectativa, as nossas análises a respeito da felicidade e daquele que é feliz como resultado do seu trabalho, dos seus desejos. Jesus contraria esta lógica neste sermão. Ao invés de atribuir a felicidade como resultado de um sucesso específico, de uma conquista, da conquista de alguém que lutou para conquistá-la, Jesus parece sugerir que o indivíduo mais que feliz é aquele que inclui em sua vida o benefício ao próximo, ao invés do benefício somente àquele que trabalhou para uma conquista. Assim sendo, as bem-aventuranças nos encorajam a manifestar piedade, a demonstrar e a praticar a devoção, a luta em favor do outro, tornando você o meu alvo e também permitindo que eu seja recipiente das suas boas ações. As bem-aventuranças são também mais do que um conjunto de leis. Assim eu vejo, existe uma crítica muito grande sobre as bem-aventuranças que tentam classificá-las como um novo formato da lei, daquilo que era lei no Antigo Testamento. Eu não concordo com esta definição. Não acho que elas representem um novo código legal. Não acho que elas são rígidas no sentido da rigidez da lei. Não acho que elas são um formato que eu tenho que então que engolir goela abaixo para que a minha espiritualidade cresça, pois não acredito que a espiritualidade cresça sem a voluntariedade do coração que deseja a espiritualidade. Elas são definidas por Jesus como um caminho a ser seguido, uma rota a ser trilhada em todos os dias, ser trilhada sempre. Uma determinada estação, um dia, um segundo, um minuto, a vida inteira, elas estão aí para nos guiar. As bem-aventuranças podem também ser identificadas como um rico resumo dos passos de um discípulo. Um discípulo que desejou, que expressou a vontade de caminhar com Jesus, e este sim é chamado de imediato, logo de início, de mais que feliz. Ele recebe este título incrível, este título desejável, pois eu não conheço alguém que não queira ser feliz, então chamá-lo de mais que feliz é uma invocação de um desejo, mesmo que desconhecido, que não causa mal. Ninguém vai se opor a ser mais do que feliz. Mas esse título, ele carrega muitas demandas. Logo de início, ele tem o poder de desconstruir, ele tem o poder de fazer cair por terra o que nós falamos sem falar, o que nós sentimos e às vezes deixamos no coração, que é o vinde a mim, o meu reino, e que seja feita a minha vontade. As bem-aventuranças se opõem a esses desejos. As bem-aventuranças, como já disse, elas incluem o próximo,
que existe também para me moldar, que existe também para me afiar, que existe também para ajudar-me na transformação que eu estou sendo, que eu passo por ela e que ela entra em mim, que ela me vivifica, me renova, me às vezes desconstrói totalmente, me constrói novamente. Ao mesmo tempo que as bem-aventuranças, elas dão também um espaço para o meu crescimento individual. Porque quando eu estou sendo transformado, na minha individualidade, eu vou reverberar essa transformação a quem estiver ao meu redor. As bem-aventuranças nos encorajam a uma avaliação dos nossos desejos em relação à aquisição da felicidade que nós almejamos. As bem-aventuranças nos fazem questionar se somos os bem-aventurados por agir como os mais que felizes. As bem-aventuranças nos fazem questionar se nós possuímos, ou, no mínimo, se nós desejamos as características definidas por Jesus. As bem-aventuranças nos fazem questionar se não estamos equivocados, se mantemos os preconceitos sobre a felicidade que não contenha os itens sugeridos por Jesus e queiramos manter somente os preconceitos e não aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus propôs. As bem-aventuranças apontam a discrepância dos nossos valores com os valores do Senhor, com aquilo que eu desejo, com aquilo que o Senhor almeja ver em nós. Por todas essas considerações, refletir sobre as bem-aventuranças devem nos desafiar a crescer, devem nos inspirar a expandir o nosso entendimento, a nossa prática e a nossa maturidade espiritual. Deve ser um espelho colocado na minha frente, na sua frente, que me faça olhar, ver o reflexo e perceber se realmente aquilo que Jesus disse jaz em mim, se realmente aquilo que está descrito no texto se incomoda meu coração, se me dá ânimo, ou se me deprime, porque eu não quero nada com essas bem-aventuranças. Inclusive, eu devo, quando olhar para elas, entender que a prevista felicidade, que dentro desse conjunto de direcionamento que temos, existe também a previsão para o choro das lágrimas. Existe a previsão da tristeza. Existe a previsão que nem tudo na vida daquele que é chamado de mais que feliz são flores, conforme nós lemos no texto. A segunda bem-aventurança nos desafia com suas palavras, quando grita bem alto nos nossos ouvidos: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Logo no nascimento, nos primeiros segundos fora do útero, nós choramos. Nós iniciamos a nossa história com aquele choro já conhecido, é um choro específico do bebê. E é interessante que ao invés de gerar tristeza, aquele choro é sinônimo de vida. Aquele choro traz alegria para os pais que escutam aquele choro, aquela voz, aquele grito. O tempo passa, o choro vai se transformando em reação espontânea diante da dor, diante do que não conseguimos. O tempo passa e o choro, que primeiramente gerou alegria em quem ouviu, passa a ser protesto, passa a ser insatisfação. O choro também passa para ser, para alguns, como uma fonte de descontrole. Até um problema, inclusive, para o gênero masculino, para as antigas gerações, para aqueles machos do passado, chorar não era coisa para homem. Porque homem que é homem não chora. Eu lembro de conviver com alguns que cultivavam essa ideia, e eu sempre fui o contrário disso, sempre chorei com tranquilidade. Você ficava se sentindo até um fraco, porque você não pode chorar, você não pode manifestar o que você sente. Para você ter uma ideia, há uns 10 anos atrás aproximadamente, iniciaram no Japão os chamados Clube do Choro.
O Clube do Choro era um lugar onde executivos eram entusiasmados, encorajados para ir aliviar o estresse que sofriam pelos seus chefes pedindo produção, metas. Então eles iam até esses lugares e de repente tinha lá um filme bem triste para você ver. E depois do filme bem triste, você era encorajado, como um executivo, a conversar com outros e compartilhar as tristezas daquele filme. E tudo era para quê? Para que o alto executivo chorasse. E depois de chorar, que ele se sentisse aliviado, porque no dia seguinte o chefe estaria esperando com mais metas, com mais demandas, e ele teria que então estar renovado, aliviado com seu choro. Esses clubes, eles eram então beneficiadores. Eles traziam alívio do estresse. Essa tendência, novamente repito, há uns 10 anos atrás, chegou nos Estados Unidos e também na Inglaterra. E o interessante é que na Inglaterra, devido ao inglês ser um pouco mais reservado, um pouco mais que não demonstra suas emoções, colocaram nos clubes cebolas cortadas sempre antes das reuniões. Porque dessa forma, a cebola já teria um impacto naqueles que se sentiam com vergonha de chorar e já diziam, não, estou chorando por causa da cebola, não é por nada. E depois o tema completaria a obra que a cebola começava. Isso não é piada, isso é verdade. São fatos que aconteceram há uma década atrás em algumas partes do globo. O choro, ou a possibilidade de chorar sem julgamento ou restrições, escute, é transmitido também dentro dos nossos lares. Cada um de nós sabemos como é o terreno, o território do choro na minha casa. Eu posso dizer assim, olha, o meu marido, a minha esposa não chora jamais, eu ouço isso constantemente, eu nunca vi meu marido chorar, eu nunca vi minha esposa chorar, ela é dura, ela não chora não. Ela é firme nas suas convicções. Cada um de nós, então, sabemos como que esse território nutriu a nossa consciência do que pode ser um choro tranquilo. Sua casa pode ser, então, um território onde o choro só é permitido quando ele é escondido, ninguém vê, ou um local para chorar com liberdade. Fato é que, escondido ou público, livre ou meio oprimido, chorar faz bem. Chorar é bom, não somente para os olhos, não somente para a sobrevivência, não somente para o alívio, mas para descarregar os pesos que todos carregamos. Não se preocupe, eu não vou trazer cebolas aqui para começarmos a sessão. Mas como um irmão me disse um dia, perguntando para mim no final do culto, chegou alguém para mim e disse, o pastor chora com facilidade, né? Eu respondi, sim, choro, sou um chorão convicto. Aí ele completou o que eu nunca mais esqueci. Ô pastor, chorar é bom demais, né? Eu falei, amém, irmão, chorar é bom demais. Mas por que chorar é bom? Deixa eu convencer você que não chora, ou que não gosta de chorar, ou que esconde o choro que tem. Chorar humaniza. Chorar remove as máscaras da dureza, que você não nasceu com elas. Elas foram adquiridas em algum momento. Chorar liberta o indivíduo. Chorar renova. Chorar relembra. Chorar alivia. Chorar, sim, protesta. Na caminhada da fé, o choro faz parte, o choro é presente. Parece estar mais presente durante a noite, antes do raiar do dia, quando geralmente a alegria nasce uma vez mais. No início do encontro com o Senhor, nós sabemos disso, é comum, lembramos e constatamos que lá no início o choro veio como uma manifestação da consciência de alguém que percebeu, eu sou pecador e preciso de Cristo. Pena que o choro às vezes ficou só lá naquele dia. No dia que alguém disse, eu sou pecador, me perdoe, Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Choramos quando percebemos o amor de Deus. Choramos quando o seu convite é escutado dizendo, vem a mim, eu te perdoarei, eu escreverei o seu nome, eu te darei salvação, vem a mim, eu não vou te julgar, vem a mim, dos seus pecados eu não lembro mais. Choramos, mas às vezes o choro ficou lá no passado. E as lágrimas então são tidas como
uma ação que já não mais existe. Secaram. Elas não fazem mais parte. Choramos quando sentimos também o efeito do pecado. O que o pecado faz, o que o pecado transmite, o que o pecado gera nas emoções. E eu queria te perguntar, quando foi a última vez que você chorou por um pecado cometido? Porque nós usamos essa linguagem, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e eu fico sempre me perguntando até onde nós conhecemos essa expressão, esse esvaziamento, esta humilhação, essa condição de reconhecer dor. Por que isso? Porque assim, se o pecado nos separa de Deus, o pecado não pode ser lidado de uma maneira insensível. Está tudo bem, porque quando o pecado te torna insensível, você peca mais, sabia disso? Quando a sua sensibilidade não mais acende um alerta para algum pecado, é porque ele já entrou, já fez morada, você já está engessado, ou eu. Não sensibiliza, não toca mais. Eu falo, tudo bem, Deus sabe, Deus perdoa. Alguns nesse momento até gostam de, não, mas como a graça já me superou, Deus entende, eu vou continuar fazendo. Não tem mais peso na consciência, é normal, é normal. Eu lembro, irmãos, falando algo muito pessoal para você, eu lembro o dia que eu entendi essa dor, a primeira vez na minha vida, foi horrível. Foi horrível. Eu lembro, como se fosse hoje, eu parar e pensar, falei, caramba, isso que eu estou fazendo, Deus não se agrada. E eu chorei, aquele negócio ficou me angustiando. Eu falei, meu Deus, como é ruim. E antes daquele dia, era o seguir o conselho de papai e mamãe. Pô, você fez besteira, se acerte com Deus. Sabe aquela voz? Você devia pedir perdão para Deus, isso não é uma atitude cristã. Meu filho, não faça isso, faça aquilo outro. Então eu seguia. Era ouvir professor da escola dominical. Não, isso não é certo, isso é errado. Ou isso é certo. Até que um dia vem consciência. Você fala, meu Deus, meu Deus. E é interessante que os anos passaram. E até hoje eu volto sempre para esse dia tentando dizer para Deus, Deus, eu sei que o Senhor me perdoou, eu sei que a sua graça me basta, eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu sei que dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Mas eu oro, Senhor, não me façam ser insensível aos meus erros. Porque se assim eu me tornar, número 1, eu deixo de pedir perdão, e se peço perdão, é um perdão automático. Sabe o perdão que você pede para quem você tem muita afinidade? Ele é diferente do perdão de alguém que você não conhece bem e precisa de uma formalidade para olhar nos olhos e dizer, olha, aconteceu isso, me perdoe. Para quem você tem afinidade, desculpa, perdão. Para quem você não conhece, já dói antes de chegar perto da pessoa, que você já fica pensando, ixi, agora eu vou ter que enfrentar. Eu olho então para Deus, eu olho para mim, eu olho para os meus filhos. Quando a Camila faz alguma coisa, eu olho para ela e falo, vem aqui conversar com o papai. E ela vem e eu digo, o que aconteceu? Aconteceu isso. E você vai dizer o que para o papai? E eu lembro quantas vezes ela olhando para o chão, olhando para o espaço, eu falei, Camila, nós pedimos perdão olhando para os olhos. Eu preciso do seu eye contact, Camila, eu preciso que você olhe nos meus olhos, no fundo dos meus olhos, e peça perdão, assim como eu peço perdão para você. Olhe no fundo dos meus olhos. Porque então eu reconheço o meu pecado, eu reconheço da mesma forma para Deus. E Deus, interessante, é que Ele não chega para você no seu quarto e fala assim, oi, dá para abrir a porta, olha nos meus olhos e peça perdão. Eu acho que essa é a manifestação das suas misericórdias que duram para sempre. E por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Deus não exige então que Ele se manifeste pessoalmente, encarne-se diante de mim e de você para que eu olhe nos olhos dele, mas o que acontece com nós é que nós vamos levando cada vez mais essa sensação como uma sensação que não precisa pensar. E se não precisa pensar, não precisa chorar. E se não precisa chorar, não precisa sentir. Porque já está na cruz, e está na cruz. Mas eu vou me tornando assim insensível. Então, nessa caminhada, nós choramos quando percebemos o amor de Deus, choramos quando percebemos o perdão de Deus.
Choramos quando sentimos o efeito do pecado, e se não o fazemos, devemos, para que o nosso coração fique sensível para pecar menos. Porque o pecado transmite emoções, e essas emoções também ajudam no processo de separação de Deus. O salmista escreveu 2 bem-aventuranças, como eu disse esta manhã, os pares. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Perceba como é feliz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E aí ele começa a falar dos seus dias de choro. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Salmista sofrendo a sua dor. E então eu reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado, aleluia. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão, pois tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E aí o salmista quase que usa de humor. Não seja como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confie. E finalmente, do gemido, da dor, ele finaliza: alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos os que são retos de coração. As lágrimas passaram então a ser alegria, de esperança, de certeza. Mas no endurecimento outras lágrimas podem brotar, que são as lágrimas da desobediência, como também o salmista nos diz no Salmo 119, rios de lágrimas correm dos meus olhos, não pela alegria, mas porque a tua lei não é obedecida. O Senhor Jesus, que conheceu o choro, que chorou diante da morte de seu amigo Lázaro, como sabemos, que chorou diante da sua paixão, diante de sua crucificação. O Senhor Jesus, que chorou de dor, entende muito bem a proposta que ele mesmo fez quando disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas que felizes os que manifestam suas emoções em gestos de perdão, ou em gestos de reconciliação, ou em gestos de confissão, ou em gestos de sofrimento. Mas que felizes os que não escondem o que sentem, que preferem reagir naturalmente diante do choro da tristeza ou do choro da alegria. Mas que felizes os que permitem o transbordar de lágrimas como manifestação da consciência do erro. Errei, Senhor, me ajude. Ou manifesto as minhas lágrimas pelo sucesso que atingi, pelo alívio de que as tensões passaram e eu consegui aquilo que eu queria. Lágrimas do acerto. E Jesus encoraja e consola, dizendo: estes, os que choram, serão consolados. E quando você compara isso com o que diz lá a revelação do Apocalipse, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós percebemos que o consolo do Senhor tem uma data, que o consolo final do Senhor tem um dia, tem um momento, tem um tempo apropriado. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e irmãs? Número 1, tenha liberdade ao invés de vergonha das suas lágrimas. Não tenha vergonha de chorar pelo erro. Não tenha vergonha de chorar pelo acerto. Retire toda e qualquer máscara de frieza. Se existe aqui algum homem que não chora, fale comigo, eu vou marcar o clube do choro com você.
Não perca esta oportunidade. Retire a máscara cultural, retire a máscara familiar, retire a rigidez. Rigidez. Mas eu fui criado assim, era assim. Poxa, transforme. Transforme. A gente mantém o que é bom. A gente não mantém o que não fez bem. Descubra também a alegria de chorar nos pés do Senhor. Descubra a alegria da viagem de oração que vai além do protocolo, que nos leva à emoção, ao quebrantamento. Você sabe por que às vezes nós não choramos nos pés do Senhor? Porque não dá tempo. Porque a oração é tão curta, a preocupação é tão sufocante, que não dá tempo de parar, pensar, sentir, vivenciar. Não dá tempo. Já acabou, Senhor, já acabou. Trabalho. No final da noite eu volto a orar. No final da noite vem o cansaço, a gente apaga na cama e quem sabe no dia seguinte. Descubra a alegria da viagem, do clamor, orando mais. Desenvolva uma intimidade com Deus que não tenha reservas. Pelo contrário, irmãos e irmãs, vamos crescer no relacionamento com o Pai que não diz, não chore. O Pai que não olhe para a gente e diz assim, para de chorar, meu filho, passou. Não, Ele fala, chore, porque você será consolado. Ele nos chama de mais que felizes quando chorarmos por nós mesmos. Ele nos chama de mais de felizes quando chorarmos pelo nosso próximo. Pois quando assim fazemos, nós externalizamos o que sentimos, o que Ele conhece, o que mais uma vez eu repito, aquilo que nos humaniza. Seja o choro do arrependimento, seja o choro da alegria, seja o choro da dor, seja o choro da perda, seja o choro da frustração, seja o choro da vitória. Chore, porque Jesus previu que o bem-aventurado deve chorar. Ele chora com a certeza de que ele será consolado. Ele chora porque há renovo depois das lágrimas, que nos prepara para os próximos desafios da vida. Eu quero dar alguns segundos para você, pedir que vocês coloquem em pé juntamente comigo, para você examinar o seu coração, para você pensar em tudo isso que você ouviu, para você questionar a si próprio. Eu tenho tido oportunidade para chorar nos pés do Senhor, eu tenho cultivado as minhas emoções com Deus, eu tenho deixado meu coração bem livre, bem aberto para o Senhor, bem transparente, para que Ele veja tudo que eu sinto, tudo que eu não quero sentir também. Coloque tudo isso diante do Senhor, porque o Senhor que deseja ver em nós um coração quebrantado é quem nos promete consolo. Senhor Deus, aqui nós estamos diante de Ti, com gratidão no coração, porque o Senhor nos deixa chorar, porque o Senhor previu e sabe que sim, Senhor, choraríamos. Por isso nós Te agradecemos, porque o Senhor não vem tolir as nossas emoções, mas o Senhor vem nos liberar dela, nos prometendo consolo. Em Teu nome, Jesus, eu Te suplico que todos os que aqui estão nesta noite possam descobrir cada vez mais o choro que liberta, o choro do perdão, o choro da confissão, o choro da alegria. Que nenhuma cultura possa reger os nossos sentimentos, mas que seja a verdade do nosso sentir, do nosso coração, a verdade que o Pai, que tudo sabes, que tudo vê, que seja a nossa liberdade de expressão manifestada diante de Deus que nos conhece. Pai, nós oramos por aqueles que precisam de consolo, que se sentem dizimados por tragédias, por más notícias, e pedimos que o Senhor também nos ajude a chorar com os que choram.
Faz-nos, Senhor, um canal para chorar com os que enfrentam as tristezas da vida. E faz-nos também chorar de alegria pela vitória do próximo, pela nossa vitória, pelas conquistas. Remova toda a rigidez e faça-nos um povo quebrantado pelo Teu poder. Em nome de Jesus eu te suplico, Pai, que nessa semana possamos descobrir através do tempo nos Seus pés, tempo nos nossos joelhos, na nossa oração. Ajuda cada um de nós a redescobrir a cada dia a condição de chorar nos pés do justo Senhor, que nos ouve e que nos consola e que sempre nos consolará. Faz isso em nós, pois nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém.